Todo mundo gosta de se sentir parte de um grupo, seja em situações sociais ou no trabalho, mas fechar-se em pequenos grupos pode ser visto como algo negativo dentro das empresas, porque eles passam a apresentar atitudes que demonstram hostilidade, preconceito em relação às pessoas que estão de fora, né, Sayonara? Isso quer dizer que participar das famosas panelinhas pode dar uma sensação de conforto e proteção, mas também pode pegar muito mal e ainda tira a oportunidade do empregado de se diferenciar. Você pode, inclusive, ser taxado de incompetente. Bom, a gente conversa sobre isso com Cristiane Barreto. É isso mesmo, Cristiane? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, as famosas panelinhas, elas começam desde a escola, né? A gente começa a ter mais afinidade, óbvio, com algumas pessoas do que com outras, e isso é natural. O problema é quando a gente se prende demais a algum grupo de pessoas e começa a se afastar das demais. Muitas vezes tendo um preconceito, somente porque as pessoas são diferentes ou têm afinidades diferentes. O ideal é que, principalmente para quem quer ocupar cargos que exijam uma postura de liderança e para qualquer cargo que você for ocupar hoje em dia, ter um excelente relacionamento. E aí, para eu ter um excelente relacionamento na profissão que eu vá ocupar, o ideal é que eu não me prenda às panelinhas, que eu posso sim ter uma intimidade, uma afinidade maior com algumas pessoas, mas é muito importante que eu me relacione com todas as pessoas, seja no ambiente escolar, seja no ambiente organizacional de trabalho. E aí, se a gente for hoje para uma organização, o que é que a gente vai ter muitas vezes? As famosas panelinhas, elas são tidas num termo técnico, a gente poderia chamar de uma coesão excessiva. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, nós precisamos nos relacionar e nos comunicar com todas as pessoas na empresa e precisamos ter equipes de uma organização, uma equipe coesa. No entanto, quando isso é exagerado, nós chamamos de coesão excessiva, que é quando, inclusive, muitas vezes a gente se dá tão bem no trabalho que até o nosso foco de trabalhos fica perdido. A gente se perde no trabalho porque a nossa afinidade, a nossa amizade é tão grande, ou o nosso núcleo, o nosso grupo tem tanta afinidade que as nossas conversas, inclusive, perdem o foco e perdem o direcionamento. E aí perde as pessoas, perdem na carreira delas, a liderança, se não retomar isso, isso vai causar inúmeros prejuízos. Então, as pessoas que formam essas panelinhas é que elas começam mesmo perdendo. Uma coisa também muito importante é que muitas vezes quando você está muito inserido num grupo somente dentro de uma organização, você já começa a perder uma noção do todo. E aí muitas vezes as afinidades e a coesão é tão excessiva que essas pessoas param de dizer a você o que é que você é bom, o que é que você precisa melhorar, porque já está tão confuso, nós já estamos numa intimidade tão grande e muitas vezes num grau afetivo tão intenso que eu já vou começar a ter receio de falar para você o que é uma postura sua que não foi adequada, por receio de te magoar, por receio da gente perder a amizade. E aí sim, a organização começa a ver essas pessoas como um problema e não como pessoas que possam colaborar, que possam agregar valor no dia a dia. Agora, Cristiane, se esse funcionário percebe, ele faz parte de um grupo, isso está bem claro, agora ele percebe que aquela situação está queimando o filme dele, vamos dizer assim. Como fazer para sair disso, sem que as outras pessoas fiquem com raiva dele? Bom, impedir que as outras pessoas fiquem com raiva ou se afastem depois dele, vai ser um risco que ele vai correr. Também ele não pode sair de uma hora para outra de um grupo desse, a não ser que algo aconteça e de fato ele tenha que fazer isso. Mas o ideal, inclusive, é que se ele percebe que está se prejudicando e ele tem esse grau de afinidade, né, e afetivo, inclusive, com esse grupo, é que de preferência ele comece estimulando esse grupo a se abrir mais para os outros grupos da empresa, a se abrir mais para as outras pessoas na empresa. E aos poucos, se ele não conseguir fazer isso, que ele vá se afastando. E aí sim, formando uma rede de relacionamento de interdependência, porque nós não temos nas empresas relações não devemos ter de dependência nem de independência. Um grupo não funciona independente de todo o resto da organização. Nós temos que ter sim relações, nós já temos, mas temos que reforçar nossa consciência de que temos relações, uma rede de interdependência. Dependemos uns dos outros. Eu só consigo realizar uma tarefa com sucesso se você também realizar a sua. Então, nessa rede organizacional de interdependência, não há espaço para eu me fixar somente com algumas pessoas. Isso não vai ser bom para a organização, nem para os resultados que eu vou alcançar. Então, o ideal, seja na organização, seja na família, seja na sociedade, é que eu me abra a novas pessoas, que eu me abra a novas opiniões e, principalmente, se elas são muito diferentes de mim, eu ganho mais mérito e aprendizado. Porque é muito fácil a gente se relacionar com quem
a gente gosta, com quem tem afinidade. O nosso desafio é liderar, inclusive envolver pessoas que têm afinidades e pensamentos diferentes do nosso. Boas dicas, Cristiane. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até semana que vem, Cris. Muito obrigada. Até terça-feira.